que te esperam, vem iluminar. Vem, Espírito Santo, vem, vem iluminar. Vem, Espírito Santo, vem, vem iluminar. Iluminai-nos, ó Deus, com a luz do vosso Espírito, para que nesta noite tudo comece e termine em vosso nome e se realize pelo vosso reino. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Senhor nosso Deus, reunidos neste momento em oração, em partilha, queremos aprofundar na Tua Palavra, queremos retomar nossa experiência de intimidade contigo, para que cada vez mais cresçamos na Tua santa vontade. Envia sobre nós aqui reunidos vosso Espírito de caridade, para que, inflamados por este amor, possamos dar testemunho da vossa graça. Por Cristo nosso Senhor. Amém. São Benedito, rogai por nós. Santa Faustina Kowalska, rogai por nós. Por nós. Maravilha, Padre. Então, o senhor vem aqui falar para nós sobre as dificuldades da nossa igreja nessa tempo de pandemia, né? Então, Sim. Fique à vontade para nos falar das dificuldades da nossa igreja nesses momentos. Alguém, quando tiver algum questionamento, tá, o áudio vai estar fechado. Quem quiser fazer alguma pergunta, é só abrir, tá bom? Fique à vontade, Padre. Obrigado. Em primeiro lugar, minha saudação a todos vocês, cursilistas. Uma alegria estar com vocês. Mas confesso que um pouco preocupado, porque falar sobre as dificuldades da igreja no período da pandemia é arriscar dizer alguma coisa. Quando a gente, depois que o problema passa, a gente tem mais clareza sobre as coisas, né? Eu me lembro do início da pandemia, se dizia uma coisa, se dizia outra coisa. Então, por quê? Nós estamos aprendendo com esta pandemia, né? Digamos assim, há um lado positivo dessa pandemia, entre tantas coisas tristes, que a pandemia está nos ensinando a nos reinventar. Então, falar um pouquinho das dificuldades da igreja é apenas arriscar-se dizer, porque eu acho que daqui a alguns meses ou algum tempo maior, nós vamos poder dizer com mais clareza algumas coisas que aqui vamos apenas lançar algumas ideias. Mas certamente eu poderei contar com a reflexão de vocês também para enriquecer um pouquinho esta partilha. Então, todos nós acompanhávamos pela imprensa escrita, especialmente falada, que havia um novo vírus, um coronavírus, né? Que se chamava, então, na ocasião, de Covid-19. E a gente foi acompanhando, digamos assim, este vírus sendo espalhado por todos os países,
com o trânsito do turismo, especialmente do turismo comercial, do turismo de férias. Então, a gente viu esse vírus, inclusive, chegar ao nosso país. Até o momento, a gente não tem certeza da sua origem, mas alguns cientistas dizem que encontraram o vírus já em dezembro do ano passado, no sistema de abastecimento, de tratamento de água de uma cidade, se eu não me engano, em Santa Catarina. Não tenho certeza, eu vi isso uma notícia. De modo que, pouco a pouco, aquilo foi sendo falado, começou a se discutir, especialmente porque fevereiro era carnaval, se era oportuno ou não. Enfim, as autoridades diziam que não tinham risco nenhum. E nós, quando chegamos em março, todos ficamos muito preocupados, ouvíamos coisas horríveis na televisão, coisas até para cautela do povo, mas muita coisa do que a gente ouviu e leu naquela ocasião, muita coisa não se sustenta hoje, né? Então, eu me recordo no início de março, quando já se começava essa discussão, o Dom Fernando reuniu o Monsenhor Ronaldo, o vigário-geral, o padre Marcelo, o ecônomo, eu e o padre Anselmo, e o padre Claudemir também, Claudemir da Silva, para a gente pensar um pouquinho as estratégias sobre o coronavírus. E o que as nossas igrejas deveriam fazer. De repente, do dia para a noite, chega a notícia, não é agora, é agora. Então, o bispo tinha marcado uma coletiva de imprensa para dar orientações ao clero e, através da imprensa, aos fiéis. E eu me lembro que foi marcado para dia 17 de março. E o último final de semana a ser celebradas as missas, antes da suspensão das atividades, seria nos dias 21 e 22, se eu não me engano, ou 20 e 21. Contudo, por um decreto estadual, até a data que o bispo tinha estabelecido, precisou ser revista, todo mundo muito preocupado, e a gente cada vez mais sendo, digamos assim, bombardeado de informações positivas e negativas, digamos, quase neurose se instalou na nossa consciência, nos nossos atos. Nós víamos, de um lado, algumas autoridades dizendo, fique em casa, e outras autoridades diziam, não precisa ficar em casa não, só fica em casa realmente quem estiver doente, vamos lá, vamos continuar, é preciso cuidar da economia. Então, a gente, digamos assim, diante de nós, tínhamos posturas diferentes. E como é que a igreja, ela assumiu? Que postura ela assumiu, né? Claro que a suspensão das atividades comunitárias, as missas, as reuniões, os encontros, retiros, trariam um grande prejuízo, digamos assim, pastoral, da vitalidade da igreja, até na parte administrativa, financeira, econômica. Porém, a Igreja Católica não teve dúvida que aquele era o momento de fazer uma pausa, digamos assim, mudar algumas estratégias, no sentido de evitar aglomerações, no sentido de conscientizar as pessoas do risco que estava começando. Bem, o que a igreja quis foi optar pela vida. Há aqueles que questionam se de fato aquele era o momento, se não era hora de esperar mais um pouco. Bem, eu não sei dizer. Mas me recordo de duas posturas que aconteceram naquele período de igrejas cristãs não católicas. Me recordo do bispo Edir Macedo, da Igreja Universal do Reino de Deus, que, inspirado em um testemunho de um médico, não me lembro agora quem era, ele colocou um vídeo na internet dizendo que ninguém seria capaz de fechar as igrejas dele. E, de fato, as igrejas universal continuaram se reunindo por um bom período. Também, um outro bispo, como que é o nome dele mesmo aqui? Eu estava olhando agora há pouco. Um outro bispo também teve a mesma postura
bispo não, pastor Silas Malafaia, foram dois assim mais expoentes de oposição às orientações dadas pelas autoridades sanitárias. Bem, porém, passado algumas semanas, tanto os dois vídeos foram retirados do ar por iniciativa de quem tinha colocado, e essas posturas foram revistas. A Igreja Católica, então, ela precisou de uma nova estratégia. Então, acho que vários de vocês acompanharam reflexões que diziam assim, a Igreja não fechou, a Igreja abriu em cada lar. Então, acho que um aspecto que a gente não deve esquecer é que esta mudança bruta que tivemos, ela exigiu, digamos assim, a nossa reinventarmos, né? Quantas coisas a gente fazia por hábito, por vício. Eu fazia isso e continuava fazendo. Então, com a pandemia, nós tivemos que rever essas estratégias, repensar. Eu, aqui na Capelania São Francisco, onde eu sou reitor, durante os 150 dias digamos assim, 150 dias de pandemia, embora ainda continuamos nela, apenas um dia ficamos com a igreja fechada por causa daquela liminar que o Ministério Público havia feito, suspendendo as atividades religiosas. Por quê? Que estava em questão. O decreto estadual dizia que as atividades religiosas deveriam ser suspensas. O decreto municipal ia na mesma linha, mas as orientações do governo federal eram que as atividades religiosas eram digamos assim, fundamentais, essenciais, então não deveriam ser suspensas. Então, criou, digamos assim, um problema jurídico aí com as orientações contrárias entre o governo federal e estadual e municipal. Quando o Ministério Público retirou o decreto municipal que permitia a retomada gradual das celebrações públicas, então, naquele dia, foi o único que a capelania que eu estou ficou fechada. Todos os outros dias, ela ficou aberta. Ficou aberta para quê? Para oração pessoal, para o atendimento das confissões, e foram muitas, né? Muitas. Nós estávamos em pleno período de Quaresma e depois de Páscoa, então muita gente eu atendi, muitas paróquias fecharam totalmente, algumas nem tinha transmissão das celebrações, nada, né? Alguns até relatam que o padre viajou, foi para Minas, foi para a casa que a família dele tem, e deixou a paróquia totalmente desamparada. Se isso aconteceu ou não, não sei dizer, mas muitas vozes falavam a respeito disso. Eu blindei a minha equipe, fizemos orientações, estratégias para isolamento, limpeza, e mantivemos a igreja aberta todos os dias. Quando o novo decreto municipal foi feito agora em agosto, para retomada no final de agosto das celebrações públicas, eu dizia isso ao povo, né? Que me surpreendia que até algumas igrejas, onde ficou totalmente fechada, padres e lideranças tiveram Covid. Na minha, até aquele momento, que ficou aberta todos os dias, com exceção daquele único dia que eu comentei há pouco, que nem eu e nem os meus... essa situação, esse conflito que ficou entre orientações diferentes que íamos recebendo do governo federal, estadual, municipal, parte da imprensa, né? Isso nós temos consequências na ação pastoral hoje, né? Mas nós vamos falar pouco a pouco sobre isso. Tem pessoas que ainda nem sabem que, por exemplo, as igrejas retomaram as celebrações públicas. Tem gente que nem sabe que muitas das paróquias mantinham as atividades através da internet. Não sei porque não ficaram sabendo disso, né? Bem, então tem
Essa pandemia mostrou que nós estávamos, no ponto de vista da comunicação, muito falhos. Então, quero pontuar alguns aspectos que eu observei, me preparando para hoje, que eu acho que merece a nossa atenção, né? São dificuldades que a igreja passou e está passando e que deve iluminar o nosso agir pastoral, né? Em nós, as paróquias, diocese, pastorais, movimentos, equipes de serviço, algumas coisas que devem iluminar essa situação. A primeira é a situação dos mais pobres. Então, a pandemia, ela, digamos assim, colocou numa situação de vulnerabilidade muitas pessoas. Nós vimos, assim, diversas empresas fechando, empresas que estavam lutando para manter-se abertas, serem sacrificadas, funcionários demitidos, alguns até sem nenhum recurso. Então, vimos um aumento significativo de demissões. Vimos, claro, por outro lado, iniciativas do governo federal para auxiliar as pessoas através do benefício, né? Como que era o nome mesmo? Tinha um nome que foi criado, que era os R$600. Auxílio emergencial, padre. Isso, auxílio obrigado. Emergencial. O auxílio emergencial, que foi um auxílio para muitas pessoas. Vimos até que tinha pessoas que tentaram fraudar esse sistema, foram identificadas, outras que não foram identificadas. Então, esta situação, o Covid trouxe uma situação de vulnerabilidade para muitas pessoas, né? E os mais prejudicados, né, além dos empresários, foram os pobres, que já, digamos assim, não tinham praticamente o que comer, e aí se viram nessa situação desesperadora. Mas, por outro lado, a gente viu que corrente de solidariedade se formou, né? Durante esse período, eu fiquei sabendo de muitas pessoas que estavam passando necessidade, mas todas que eu tive conhecimento, nenhuma ficou sem ajuda. É verdade que às vezes não se pôde dar o que de repente poderíamos dar, mas para atender a todos se formou uma corrente muito bonita, né? Uma corrente de entreajuda, de alguém que sabia, de alguém que perdeu o emprego, era pai de família, e tinha filhos lá que dependiam daquele trabalho. Foi uma coisa muito... E tem sido ainda muito significativo. Os nossos vicentinos, eita, homens guerreiros, né? A maioria deles, não todos, são de grupos de risco, são idosos, mas muitos sacrificaram-se para atender a demanda das pessoas que procuravam as igrejas ou batiam a casa dos próprios vicentinos pedindo um auxílio, né? Então, esta pandemia recordou-nos a opção que Jesus sempre fez pelos últimos. Ele até uma certa ocasião disse: eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque não foi os grandes, os sábios a quem se revelasse, mas aos pequenos e pobres, né? Então, essa pandemia voltou a colocar os pobres no coração da igreja, no sentido, eles são a prioridade. Tantas coisas precisam fazer, mas neste momento, a emergência é este irmão, é esta irmã. Depois, um outro aspecto que eu acho que essa pandemia pode estar nos indicando, além desta corrente de solidariedade que foi muito forte nesse período, tem sido forte ainda, é o fato de precisamos achar estratégias para, digamos assim, organizar ou criar associações que ajudem os empresários, especialmente os empresários católicos. Digo porque as outras instituições, outras religiões podem ter organismos assim. Talvez é preciso ajudar que cada empresário católico encontre num grupo, seja que nome ele tenha, alguém que o ajude a pensar como ser cristão
dentro do meu campo, do meu trabalho, da minha vida profissional. Porque às vezes a gente separa duas dimensões: a vida pessoal da vida profissional. Do meu modo de dizer, olha, dentro do meu trabalho eu sou assim, mas fora do meu trabalho não. Lá eu sou assim, assado. Eu acho que é um abismo. Seria a mesma coisa que dissesse assim, ó, eu sou padre, mas na hora que eu estou da igreja. E quando eu estou fora da igreja, eu então sou o Kleber e sou diferente do ser padre. Então, acho que os empresários católicos, eles estão a nos indicar a necessidade de criarmos uma estrutura na igreja que os acompanhe pastoralmente. Não apenas no nível pessoal, mas sobretudo no nível profissional. Existem iniciativas, por exemplo, com pessoas na área da medicina, né? Mas aqui na nossa diocese eu desconheço iniciativas. Existem experiências assim, por exemplo, o movimento Focolares tem um trabalho com arquitetos, uma experiência que para ajudar, que até tem um gesto concreto, construir casas para pessoas carentes, mas eles, através da espiritualidade dos focolarinos, eles têm algum trabalho aí com arquitetos e engenheiros. Mas eu pensava isso em relação à pandemia, que, além dos pobres, é uma coisa a se pensar com relação aos empresários. Porque esses empresários cristãos, nas suas grandes ou pequenas empresas, mantêm muitas pessoas, sustentam muitas famílias, né? E a gente viu como muitos adoeceram com isso, vendo quantas pessoas dependiam da empresa deles e o sacrifício que estavam para manter, né? Então, um aspecto. Agora, só falar da dificuldade também não é bom. Vou falar de algumas outras dificuldades, mas nós que temos fé, nós não podemos esquecer do que diz o Evangelho de São Mateus, capítulo 28, versículo 20. Né? A promessa de Jesus: eu estarei sempre convosco até o fim dos tempos. Nós já, desde março, vamos dizer assim, até hoje, temos notado essa experiência, que nos tem confortado a isso, né? Eu, de fato, houve um período que até adoeci, né? Muito preocupado com essa situação da pandemia, com a minha família, com as pessoas que eu conheço, com padres, né? Mas não podemos tirar a nossa confiança em Deus. Eu estou convosco. Estou convosco. E eu me lembro naquela ocasião que o Papa Francisco, na Praça de São Pedro, lembram? Aquela bênção Urbi et Orbi que ele fez, com a praça vazia, aquele dia escuro, meio que, acho que chuvoso, eu não tenho certeza. O Papa, aquele momento que o Papa falava da tempestade da igreja, né? A igreja, como Pedro, que estava na barca e sentia que a barca ia afundar, daquele momento sentiu que a mão de Jesus sustentava e guiava a barca de Cristo, que é a igreja, né? Eu acho que esta experiência que o Papa falou no auge da pandemia lá na Itália, esta é a experiência que a gente fez, sobretudo aqui no período de maio, junho e julho, que foi um período muito alto para nós de pandemia. E a gente tem sentido isso. De modo que a pandemia, ela pode ser uma ocasião de reavivar a fé das pessoas. Quando a gente não mostra um Deus que está castigando as pessoas através de uma praga, vamos dizer assim, né? Mas a fidelidade de Deus a nos sustentar nesse tempo, a segurar na mão de Pedro, isto é, sustentar a barca de Cristo, que é a igreja, ou cumprindo, né, essa promessa de que estará conosco até o fim dos tempos. Durante esse período, eu estive algumas vezes nos hospitais. Várias das vezes eu não pude entrar, não foi permitido. Tive mais facilidade num hospital particular a adentrar, sempre quando a família pedia. E quando eu estava no hospital, sempre as pessoas, porque de clérigo, roupa de padre, as pessoas da área da saúde vinham pedir oração. Então, digamos assim, esta sede de Deus que as pessoas têm e que a pandemia aumentou,
nós devemos responder a esta sede. E aqui eu me lembro da samaritana, que toda vez ela ia ao poço de Jacó para buscar água. Ela levava a sua ânfora para pegar um pouco de água. Mas aquela água não durava muito tempo e ela voltava a ficar com a caneca vazia e vinha buscar. Até que um dia ela encontrou um homem, era Jesus, um homem que fez uma promessa de saciar a sede dela. Então, eu acho que, sobretudo os movimentos na igreja, devem encontrar esse período, mesmo que ainda a gente não está encontrando todas as formas possíveis, mas encontrar algumas formas de responder essas sedes de Deus que as pessoas têm. Como eu dizia, né, antes, a pandemia, por um lado, parece ter fechado a porta de muitas igrejas, por outro lado, deu a consciência para muitos cristãos que cada casa é uma igreja. O que na linguagem do Papa São Paulo VI somos igreja doméstica. Uma vez eu vi até uma postagem, agora não me lembro exatamente as palavras, mas dizia assim: o diabo ficou feliz porque fechou as igrejas, mas Deus se alegra porque cada casa tornou uma igreja, alguma coisa nesse sentido. Né? O que esta pandemia, então, no sentido da igreja doméstica, proporcionou? A gente reinventar modos, inclusive criando subsídios para ajudar as famílias a ser esta igreja doméstica. Então, por exemplo, a CNBB criou roteiros de oração, de leitura orante, de celebrações para se fazer em família, ou algumas famílias dentro do contexto ali, do que era possível. Então, criar materiais, subsídios, para que as famílias possam criar, digamos assim, a liturgia doméstica. Tomar consciência de que em casa, ali eles são igreja de Deus. Um outro aspecto que eu acho assim, de dificuldade para a igreja foi do dia para a noite, digamos assim, a suspensão das atividades e agora como nos comunicar com os fiéis. Mas diante dessa dificuldade, prontamente a igreja foi buscar as alternativas e uma delas são as mídias sociais. Então nós vimos pipocar muitas experiências, lives, reuniões, como essa que estamos fazendo agora, no sistema virtual, para que os fiéis se sentissem próximos, não se sentissem abandonados pela ação da igreja, né? Não se sentissem sozinhos, mas sentissem em comunhão eclesial. Nesse aspecto, eu acho que nós tivemos que vencer a nossa timidez. Porque quem não tinha Facebook precisou criar, quem não tinha esses aplicativos de reunião, Zoom, Google Meet, precisou baixar para manter esse vínculo, né? Imagine só quanto tempo vocês estão fazendo essas reuniões toda segunda-feira. É verdade que nem todos podem estar, nem todos se interessam em estar, mas como é bom para aqueles que aceitam poder estar. Então, acho que esta pandemia trouxe uma dificuldade, esse distanciamento. Mas para cada dificuldade estamos encontrando respostas. E uma delas foi perceber o que os papas já diziam. O mundo virtual, as redes sociais, são novos areópagos. Paulo, quando estava em Atenas, encontrou um jeito de comunicar Jesus Cristo. E nós estamos agora nos reinventando para usar os recursos que a gente dispõe, que temos no momento, para comunicar o Evangelho, para nos tornar próximos das pessoas, né? Acho que é uma coisa muito positiva isso. Para que nós chegássemos a cada lar, a cada família, a cada pessoa.
E aqui eu me lembro, talvez vocês também viram isso, né? Muitos padres que, tentando fazer suas lives, não sabiam mexer, por exemplo, no Instagram, e apareciam aqueles filtros engraçados. Por exemplo, uma orelhinha de cachorro, enquanto ele falava, aparecia a orelhinha de cachorro, né? Ou se não, caindo um monte de serpentina e confete, né? Bem, quantos gafes a gente cometeu, né? Faz parte. Como eu comentei agora há pouco, das lives que alguns cantores e artistas faziam também e que uma gafe acontecia. Então, todos nós estamos aprendendo a usar dos recursos que no momento temos para nos fazer próximos, para realizar a nossa missão de levar o Evangelho. E com isso, o que nós vimos? A ousadia das pessoas. Porque ninguém foi primeiro fazer um curso para aprender. Não, a gente foi mexendo e aprendendo. Então, as celebrações se tornaram celebrações midiáticas, os momentos de reza do terço, de outras orações, e apontou-nos aí a necessidade de uma ação pastoral de comunicação. Muitas paróquias não tinham redes sociais, equipes pastorais não tinham suas redes, e a pandemia nos mostrou quão importante é a pastoral da comunicação. O que antes era uma teoria se tornou uma necessidade prática. E aí, então, precisamos, hoje, tem nos mostrado que todas as nossas equipes precisam qualificar pessoas para atuar na comunicação. Em geral, nós estávamos muito acostumados a falar para nós mesmos, só para os de dentro. E as redes sociais têm nos forçado a falar aos outros. E é bem característico do Evangelho isso, porque o Evangelho precisa ser comunicado aos outros. Nos conforta dizer aos nossos, mas é preciso dizer aos outros, aqueles que ainda não conhecem, aqueles que ainda não ouviram. Porém, a gente precisa saber lidar com as redes sociais. Sabe por quê? As redes sociais, elas dão voz a todo mundo. Desde colocações oportunas, críticas e sugestões oportunas, as coisas mais idiotas e mais insuficientes. Há um pensador que diz assim que as redes sociais deram voz aos imbecis. Né? Humberto Eco disse isso. Né? É verdade que isso acontece, mas isso não deve fazer com que a gente se ausente desses espaços que são tão importantes. Uma vez, eu participava de um encontro, e era um encontro de comunicação, e o pregador dizia assim: as redes sociais precisam ser aceitas também como um doce martírio. Vou dizer uma coisa, por exemplo, que acontece comigo. Eu tenho o meu Facebook pessoal, né, que já extrapolou 5.000 pessoas. Tem um outro perfil de figura pública, não sei dizer quantas pessoas tem. E tem um perfil da capelania onde eu trabalho. Então, às vezes, não chove, aparecem algumas críticas à igreja, a mim ou outra coisa nas minhas redes sociais. Uma coisa que eu faço, eu não entro em discussão nas redes sociais, porque eu acho que não ajuda nada. É uma opinião, vocês podem totalmente discordar de mim, tá? Eu dou essa liberdade para vocês. Eu não entro. O que eu faço? Eu curto lá para que a pessoa veja que eu li. Quando, naquela crítica, a pessoa expõe alguma pessoa, um terceiro, eu oculto aquilo lá. Porque eu acho que a pessoa, um outro, não precisa ser vítima daquilo. Quando é por mim, só a mim, eu aceito. Recordando aquela palestra, é o doce martírio. Então, às vezes, a gente tem que tolerar. Eu me lembro quando, em junho do ano passado, nós começamos a ser
acusados de coisas horríveis na diocese, uma tristeza. Doce martírio. O tempo tem mostrado quem é quem. Né? E eu acho, então, a gente não pode se ausentar das mídias sociais, por mais que ela seja uma espada de dois gumes, a gente não deve deixar de realizar a nossa missão, porque 1, 2, 3 pessoas vão nos criticar, não vão entender, vão nos julgar. Bem, é preciso a gente ser arriscado. Né? Eu, particularmente, não rebato as questões, vejo lá e faço assim. Eu discerno sobre a questão. De fato, o que a pessoa está dizendo é aquilo mesmo? Pode me ajudar? Pode me fazer repensar? Ok. Não vai me ajudar? Não vai me acrescentar? Deus abençoe. Outra coisa assim, um outro aspecto da dificuldade da presença da igreja e de toda a dimensão da igreja nas redes sociais é a famosa fake news. Né? Porque hoje em dia qualquer pessoa quer falar de qualquer coisa mesmo sem entender. E até mesmo uma mentira, quando é anunciada e é repetidamente anunciada, ela soa como verdade. Porque é um jeito de se plantar uma mentira. Eu mando para um, mando para outro, de repente aquilo se compartilha e de modo que aquela mentira se torna uma realidade para muitas pessoas. Né? Agora, o que as redes sociais têm o aspecto positivo e negativo? O aspecto negativo são as fake news. Então, o aspecto positivo precisamos dar critérios, ajudar as pessoas a discernirem o que é e o que não é. Né? A ter senso crítico diante da notícia, é aquilo ou não. Um aspecto negativo é o esfriamento de muitas pessoas. A pandemia, embora tornou possível a igreja chegar, as ações da igreja chegarem até todas as casas, isto acomodou muitas pessoas. Porque eu não preciso me trocar, ir na igreja, encontrar as pessoas. Eu vivo a minha fé sem Deus e eu, só assistindo às redes sociais. Isto acomodou algumas pessoas. Embora, para alguns, reavivou o desejo de ser comunidade, de participar da vida da igreja, para alguns outros acomodou. Isto nos aponta até estratégias. Precisamos pensar ações para resgatar pessoas que estavam conosco, mas seja o medo pela pandemia, seja o comodismo, se tornaram muito fortes nelas, a ponto de que, digamos assim, a retomada das atividades, nós não teremos, seja essas pessoas nas igrejas, seja nas outras ações da igreja. Um outro fator, que aqui eu estou me extrapolando no tempo, mas dizer aqui, é que esta pandemia mostrou que, acima de qualquer coisa, inclusive da questão financeira, porque as nossas igrejas tiveram uma queda bruta na arrecadação e para manutenção e até nos investimentos, esta pandemia mostrou que mais importante que a economia é a vida das pessoas. O Papa Francisco falou que a gente não pode opor entre vida e economia, são coisas que precisam caminhar juntas. Mas a escolha que a igreja fez, que vocês, por exemplo, fizeram, mostra que mais importante que qualquer outra coisa é a vida. Nós vamos ter problemas, seja do ponto de vista econômico, do ponto de vista pastoral, vamos. Porém, a gente levantou uma bandeira. E esta bandeira já estava sendo dita na campanha da fraternidade, quando a gente começou a pandemia, que a vida é dom e compromisso. Então, um compromisso nós tivemos que assumir, que é o cuidado pela vida nossa, preservar a nós, mas preservar os nossos, a nossa família e as pessoas com quem nos relacionamos. Né? Até toda a questão do uso de máscara, que no início falava, não pode, é só para quem está doente, tem que deixar a máscara para quem está na saúde. E hoje a orientação
todos usem máscara, é uma maneira de cuidar da sua saúde, mas preservar, sobretudo, o próximo, né? Então, esse aspecto. Não sei se vocês estão notando, claro, que para cada dificuldade, eu estou mostrando lados positivos e negativos que essa dificuldade traz. Portanto, das dificuldades, perceber os aspectos que são mais difíceis, mas, ao mesmo tempo, criam oportunidade da gente não desanimar e continuar avante. O Papa Francisco, ele propôs no mês de maio, que é um mês mariano, tradicionalmente o mês de Maria, a recitação do terço em família. E como a gente viu multiplicar em maio as redes sociais que mostravam grupos de oração do terço. Mas eu acho que está na hora da gente retomar. Quem sabe agora outubro é o mês do Rosário, criar mais momentos assim, devocionais, para alimentar a fé das pessoas. É muito importante, sobretudo quem está doente em casa, né? Quem está privado, por exemplo, de receber a Eucaristia porque está doente, ou outra coisa assim. Tá? Um outro aspecto que eu quero destacar é o seguinte: as pessoas enlutadas. Durante a pandemia, as pessoas que morreram por causa do Covid, ou supostamente Covid, ou até como se diz? De modo até equivocado atribuído ao Covid, essas pessoas não tiveram um digno sepultamento. Eu me lembro, por exemplo, daquelas imagens daqueles sepultamentos lá em Manaus. Valas comuns sendo feitas, os corpos sendo colocados e as famílias nem podendo se aproximar disso. Então, esta pandemia deixou muitas pessoas prejudicadas na experiência do luto. Tiveram que deixar sepultar os seus mortos sem viver o drama do luto. Então, acho que essa solidariedade com as pessoas que perderam seus entes queridos, por exemplo, elas não podiam realizar o velório, não podiam acompanhar o sepultamento, hoje já é um pouco diferente, né? E nem mesmo ir à missa de sétimo dia. Estavam privadas de todas essas questões. Eu acho que toda essa dificuldade deve nos servir para pensar estratégias de como acompanhar essas pessoas enlutadas. Por exemplo, como fazer, por ocasião de um ano desses falecidos, como pensar celebrações onde torne possível recordar os mortos e permitir que as pessoas façam essa experiência de luto e, ao mesmo tempo, de fé na ressurreição. Tá? Hoje, por exemplo, eu já tive a oportunidade de acompanhar o sepultamento de duas famílias, de duas pessoas de famílias diferentes com Covid. Então, não tem o velório, o corpo chega no cemitério, nós estamos lá e acompanhamos até o rito do sepultamento. Então, acho que é um aspecto. Isso mostra quão importante é o estabelecimento de ações pastorais na dimensão da morte, especialmente a pastoral das exéquias, para acompanhamento das pessoas enlutadas. Tem paróquias, por exemplo, digo ela porque me vem agora em primeiro lugar, uma em Capivari, que quando morria alguém, por 7 dias, um grupo de pessoas ia se reunir na casa daquela família enlutada para rezar com aquela família enlutada. E por causa da pandemia, eles começaram a fazer isso através de aplicativos de internet, né? Acho que isso é um aspecto muito positivo. Então, a criação da pastoral das exéquias ou até de um acompanhamento das famílias enlutadas. Porque muitas vezes nós parávamos nas nossas estratégias na missa de sétimo dia.
e depois do 7º dia esquecíamos um pouco essas famílias. Eu acho que essa pandemia tem mostrado que é necessário continuar esse trabalho com as famílias enlutadas. Um trabalho, eu acho que precisaríamos melhorar, é também a ação da igreja nos hospitais. Foram criadas algumas legislações particulares que proibiram o acesso, ou melhor, proibiram o atendimento religioso desses doentes. Eu entendo que uma pessoa, por exemplo, que está com Covid, em isolamento, não é possível muita coisa. Mas muitos outros doentes foram privados do direito constitucional que tem de assistência religiosa, porque cada hospital criou uma norma particular para permitir ou não permitir o acesso de sacerdotes, pastores e outros ministros religiosos a esses doentes. Eu me recordo aqui, por exemplo, de um casal que teve um bebê prematuro com risco de morte. O casal, então, o marido me ligou para eu ir fazer o batismo de emergência e não foi permitida a minha entrada. Não foi permitida a entrada para fazer o batismo de emergência. E nem a criança nascida, nem o pai, nem a mãe estavam com Covid, nem mesmo eu. Uma coisa que me chamou a atenção é que por que nos hospitais particulares o acesso dos padres para os pacientes não Covid era permitido e nos hospitais, em outros hospitais que são públicos, essa entrada não era permitida? Por que a pastoral, digamos assim, da saúde foi prejudicada na sua ação? Bem, e por fim, termino dizendo que uma dificuldade foi com esse distanciamento, esse esfriamento de algumas relações. Claro que a oportunidade dos meios de comunicação favoreceram o encontro, mas uma coisa assim que precisamos realçar nos nossos encontros é a experiência desse amor fraterno. Criar momentos para mostrar como nós nos amamos, como nos queremos bem. Porque às vezes a gente só cria momentos para no nível do fazer, para dar orientações, para fazer alguma coisa, esclarecer o outro. Mas para a gente manifestar esse afeto, esse amor mútuo, que é próprio dos cristãos, nem sempre a gente investe tempo, energia. Então, essa pandemia é uma ocasião que pode favorecer a nós pensar estratégias que mostrem como nós nos amamos, como nos queremos bem. Bem, eu identifiquei aqui alguns pontos e agora abro aí o momento de alguma pergunta, alguma consideração, se alguém tem algum ponto que gostaria de refletir, até uma opinião diferente ou um acréscimo, fique à vontade. Obrigado, Padre Kleber, pela explicação aí sobre as dificuldades da nossa igreja aí durante a pandemia. Quem tiver algum questionamento, fique à vontade aí, só abrir o áudio e pode falar, fique à vontade. As perguntas fácil, hein? Senão eu passo a resposta para o César. Boa noite, Padre Kleber. Obrigado, viu, pela palestra aí que o senhor nos deu. E uma das coisas que me tocou enquanto o senhor falava dessas dificuldades e também do que elas trouxeram de benefícios também para nós, né? E readaptação, como nós do Movimento de Cursilho também
Nós estamos nos encontrando virtualmente uma vez por semana. E é muito importante isso, para a gente não perder o nosso contato, para a gente não perder a nossa... Para quando a gente puder voltar. O medo nosso é esse. Quando voltar, será que todo mundo vai estar pronto? Como que vai ser? Os nossos encontros, os nossos retiros. Nós tivemos que parar com os encontros. Esse ano aqui, praticamente, nós não tivemos nenhum encontro, nenhum retiro, né? O ano que vem, estamos pensando ainda. Então, a nossa pergunta seria como é que vai ser nessa retomada, né? Não sei, padre, se o senhor poderia dar alguma orientação para nós sobre isso. Sim. Eu penso que tudo isso que a gente passou mostra assim, um cuidado que devemos ter mais, claro, sem cair na neurose, né? Mas um cuidado sanitário que devemos ter, né? Talvez eu mesmo, como padre, nunca pensava de quão arriscado é algumas situações, né? Por exemplo, eu ficava na porta da igreja, recebendo as pessoas, cumprimentando cada uma, depois essa mão passava no rosto, passava na boca, né? Como que isso é arriscado? Bem, como eu disse, né, tirando toda essa questão de neurose que isso pode gerar, eu acho que nós sempre vamos precisar ter alguns cuidados, porque hoje é o coronavírus, amanhã pode ser outra questão. Então, sempre pensar ações assim. Agora, com relação por exemplo, as reuniões, os encontros, que eu noto, por exemplo, digo aqui um pouquinho da minha experiência como padre aqui na capelania. Então, nós tínhamos uma equipe que topou, mesmo durante a pandemia, vir trabalhar na limpeza, na acolhida das pessoas. Ok, se dispuseram a isso. Mesmo que até quem era de grupo de risco. Nós tínhamos momentos de formação, encontros, por vezes foram mensais, por vezes eram até quinzenais, e alguns não entravam, não participavam, por um motivo ou outro, não participavam de quase nada. Com a retomada das celebrações, esses que quase não participaram, esses quase não vieram, eles chegaram com aquela atitude assim, mas será que eu sou útil? Mas será que eu ainda posso? Né? Ou até chegando assim, dizendo, olha, eu vim entregar o meu cargo, porque durante toda a pandemia eu não fiz nada. Né? Então, eu acho assim que cada caso será um caso, terá que ser conversado. A gente, embora muitas pessoas se fazem distantes, por exemplo, vocês têm um encontro aberto, todos recebem esse comunicado, mas às vezes nem sempre as pessoas participam. Então, tentar ir atrás dessas pessoas, até usando os meios de comunicação possível. Às vezes a pessoa não sabe como é que usa. De repente, fazer uma visita para a pessoa e mostrar como é que usa o aplicativo, como é que faz. Aqui, eu tenho 20 e poucos ministros, né? Nossa, que confusão que era no início com a história dos microfones. A pessoa ia tirar o volume, ela saía daquela, tirava a câmera, e virava uma confusão. Então, para que essas pessoas, quando voltarem, não voltem com aquela consciência do filho pródigo, né? Eu não mereço ser chamado teu filho. Trata-me como um empregado teu. A gente ter já pensado como fazer para que a gente tenha uma atitude como do Pai misericordioso, de abraçar, de beijar, bem-vindo, que bom que você veio. Né? Não faltarão pessoas que vão dizer, mas você, durante... não dar muito ouvido a essas pessoas que semeiam joio. Tá? Então, não sei se eu respondi tua questão, mas isso que eu quis partilhar, do que eu pensei. Sim, padre, respondeu sim. E deu até umas dicas aí para a gente seguir, né? A procura desses afastados que não pode estar participando, ou mesmo não é que não pode estar, mas tem muita gente que tem dificuldade de estar participando
pelo meio virtual, né? E não deixar essas pessoas isoladas. Legal, muito obrigado, padre. Sim. Olha, eu me recordo aqui de uma conselheira tutelar que foi acionada porque a criança não estava entrando na aula, né? Então, ela foi lá visitar e até foi assim toda munida de exortar a família, se não entrasse, a família podia ter problemas com isso. Só que chegando lá, imagine só, eles moram na zona rural, internet é péssima. Depois, a família tem um celular. E este celular era usado pela mãe por causa do trabalho. Ela é a única empregada. Se ela não usasse o celular para trabalhar, ela ia perder a única fonte de renda. E ela, como que ela ia parar de trabalhar para emprestar o celular para a filha usar, né? Então, por exemplo, essa conselheira tutelar dizia assim, né, que depois desse fato, quando a escola foi informada, aí então os próprios professores e funcionários da escola começaram a preparar material e levar na zona rural lá para que essas duas crianças pudessem fazer os exercícios, né? E levando o novo buscar. Imagina, caminhavam 30 quilômetros para levar os exercícios para essa criança, né? Legal. Obrigado, padre. Mais alguém? Mais algum questionamento? Boa noite, é o Nilson. Boa noite, Nilson. Padre, parabéns por essa aula, essa pregação muito, muito boa mesmo. Eu aprendo cada dia mais com o pessoal aí de Piracicaba, né? O Padre Danilo, agora o Padre Cléber, é uma satisfação em conhecê-lo. O senhor falou uma fala muito importante. Alguns dias atrás, o Padre José Roberto Ferrari, que é o nosso assessor eclesiástico nacional, fizeram uma pergunta, acho que foi aqui de Piracicaba mesmo, fez a pergunta para ele, como que os cristãos estão, quando chegam na igreja, a quantidade, diminuir a quantidade, ou eles chegam só para fazer o papel de missa, e o senhor acabou de falar aí que a emoção deles é mais forte agora. O que o senhor pode nos dizer sobre isso? Será que após a pandemia iremos ter esses cristãos mais fervorosos? Sim, Nilson, eu acho assim que não é uma coisa assim, tipo, você plantou, você necessariamente vai colher, porque todo ser humano é um enigma, né? Ele pode responder ou não. Ele foi criado com livre-arbítrio, né? O que eu notava, por exemplo, no período da pandemia, quando a igreja estava aberta num período, por exemplo, a minha era das 7 da manhã às 8h30, com pequenas celebrações de 10 minutos, de meia em meia hora. E as pessoas vinham com sede da Eucaristia. Por exemplo, o horário dela era às 8, mas ela chegava muito antes das 8 porque queria estar diante do sacrário e fazer suas orações. Então, isso alimentou muito as pessoas. Por outro lado, eu ouvi testemunhos de pessoas que, por exemplo, eu estou falando em nível paroquial, mas depois vocês podem adaptar para a realidade eclesial de vocês, né? Mas as pessoas falaram assim, olha, o meu padre, no momento que eu mais precisei, fechou a porta da igreja. Então, eu procurei uma outra igreja. Eu fui para uma outra paróquia onde o padre me acolheu. Ainda bem que não mudou de igreja, né? Graças a Deus. Só mudou de paróquia, né? Então, o modo que vamos acolher, que eu notei,
né? Eu vou dizer a partir da minha experiência e do que eu ouço um ou outro padre partilhando. Cada final de semana tem aumentado o número de pessoas que estão procurando as celebrações. Tem aumentado. Uma coisa que quando foi permitido, ainda assim, a maioria das igrejas não atingiu nem 10%, nem 20% do que era permitido. Agora, nós observamos, por exemplo, as pessoas que voltam, muitas se emocionam, choram, mas ainda com pouco interesse no sacramento da penitência. Muito tempo afastado e ainda não sente necessidade da confissão. Uma coisa. Depois, nós temos notado também pessoas que têm ido à igreja porque não aguentam mais ficar em casa. Então, não é uma busca somente do religioso, de alimentar a dimensão religiosa, é sair de casa. Em geral, essas pessoas são as que costumam dar um pouco de trabalho nas igrejas. Elas não querem respeitar o distanciamento, as orientações dadas. Então, por exemplo, se orienta assim, olha, para a comunhão, receba a comunhão na mão, ela quer comungar na boca. Somente sente nos lugares demarcados, ela quer sentar onde ela quer. Então, existem esse tipo de pessoas. Mas a gente tem que ter um pouco de paciência, porque elas também são vítimas desse contexto, né? Nenhum de nós nos imaginamos ver uma situação dessa, né? E acho que essas pessoas também não. Elas têm um pouco mais de dificuldade. Eu me lembro aqui, ó, quando foi? Poucos dias atrás. Tem uma senhora que sempre, quando vem à igreja, ela senta num determinado lugar. Naquele dia ela chegou meia hora antes da missa e o lugar que ela costuma sentar já estava com outra pessoa. O que ela fez? Ela foi embora. Quando eu olhei aqui, o pessoal da equipe de acolhida veio falar comigo, padre, olha lá, deixa. Então, é preciso a gente ter serenidade nos fatos, para a gente também não ficar doido, né? Respeitar o processo de cada um, o tempo de cada um, e estar pronto para receber a pessoa no tempo dela. Agora, uma coisa que eu digo assim, a maioria das pessoas que prontamente voltaram à igreja são os de grupo de risco, são as pessoas com mais idade. Eu penso que os jovens são os que mais se acomodaram com a realidade virtual. Isto na igreja. Parece-me que na vida social, nos bares, essas coisas, os jovens voltaram com força. Na igreja parece que eles estão um pouco mais tímidos. Claro que há exceções, há boas exceções, mas me parece que os idosos estão mais confiantes do que os mais novos. Obrigado, padre. Muito bem. Padre, aproveitando o ensejo, já que o senhor falou agora em jovens, como ficou, qual a posição em relação a crisma, a Eucaristia, os sacramentos na nossa diocese? Bem, eles foram suspensos, né, no início da pandemia, e em junho o bispo lançou uma nota orientando os padres a que essas celebrações fossem retomadas, mantendo, digamos assim, alguns cuidados, mas fossem mantidos. Então, celebrações de batismo de crianças. O problema tem sido com alguns grupos, por exemplo, até os casamentos, né, agora acontecendo com máscara. Primeiramente, os noivos rejeitavam isso, agora estão até aceitando. Eu vi uma foto de um casamento esse final de semana, os noivos todos com uma máscara especial lá.
Bem, então, nós estamos aprendendo, estamos dando os primeiros passos. Recentemente, o bispo pediu para fazer uma consulta quais paróquias deveria ter realizado o crisma de jovens e adultos e não fizeram por causa da pandemia. Foram aproximadamente 500 pessoas que não receberam o crisma esse ano. E nós estamos pensando datas assim. Porém, como as normas sanitárias são muito restritivas, nós não sabemos bem como vamos fazer. Porque, por exemplo, nós temos o bispo, que é uma pessoa de grupo de risco. O crisma supõe a proximidade do crismando do bispo, né, a ungir a fronte, por exemplo. A unção que acontece em um e outro, e outro, e outro. As nossas igrejas não comportam, por exemplo, vamos supor, uma paróquia tem 50 crismandos, mas no dia da crisma, o crismando quer que leve o pai e a mãe, mais o padrinho e a madrinha. Às vezes só tem um, às vezes tem dois. Então, só o crismando, ele estaria acompanhado de pelo menos outras 4 pessoas. Portanto, 50 vezes 5 dá 250. Em Piracicaba, por exemplo, uma crisma com 250 pessoas não pode acontecer. O maior número possível de pessoas numa igreja é 200. Então, nós estamos tendo um pouco de dificuldade de pensar isso, né? Pensamos em dividir grupos. O bispo está dizendo que multiplicam muitas as celebrações de crisma, que para ele é mais difícil, pela idade, pela saúde. Então, ainda não tem uma resposta pronta. Em relação à primeira comunhão, alguns padres, onde a catequese continuou na paróquia online, farão esse ano a primeira comunhão das crianças. Mas daí incorre nesse mesmo problema. Em turmas maiores, se vem o pai e a mãe da criança e mais um irmão ou 2, já extrapola o número de permitido. Porém, faz uma celebração pública. Uma celebração pública precisa de alvará. Os alvarás não estão sendo dados. Pode acontecer, digamos assim, vamos acontecer no estacionamento da igreja, um local aberto. Tudo bem, mas se houver alguma denúncia, como faz? Né? Embora com distanciamento, vocês sabem que tem pessoas que perseguem a igreja de todo motivo, né? Então, sua pergunta, Beth, é sobre a administração dos sacramentos. Estão acontecendo, cada comunidade está procurando um jeito de responder a essa necessidade. Eu me lembro aqui numa paróquia aqui de Piracicaba, que os catequistas começaram a ficar no pé. Não, padre, precisamos marcar a primeira comunhão. A primeira comunhão das crianças ia ser abril naquela paróquia. Aí o padre então disse, olha, então não vamos passar de 10 crianças por grupo, por vez. E marcou várias celebrações de primeira comunhão. As próprias catequistas que queriam a primeira comunhão logo, brigaram com o padre, porque tem grupos que vão precisar ser divididos. Grupos de 15 crianças, onde vai precisar pôr metade e metade. Então, não está fácil para ninguém. Mas, assim, à medida que a gente vai tendo sabedoria, vai sabendo ceder, discernir nas coisas, a gente vai dando passos. Obrigado, padre. Padre Kleber, eu queria fazer uma pergunta para o senhor. É uma coisa que tem me incomodado um pouco. Do ponto de vista da transformação geral que essa pandemia provocou, como a igreja encara isso? Porque eu já ouvi uma porção de bobagens, uma porção de coisas inocentes. Há gente que fala que é castigo de Deus. Outros dizem que é o diabo querendo mostrar força. Outros dizem, não, isso é um fenômeno natural, não tem nada a ver nem com Deus, nem com o diabo. Enfim, como a igreja está encarando, desse ponto de vista, essa pandemia? Sim, interessante sua colocação. Existem, assim, várias vertentes que falam sobre isso. Em geral,
a teologia da prosperidade, que está muito Sim. presente em alguns grupos dentro da Igreja Católica, mas especialmente em pentecostais e neopentecostais, eles se sentem confortáveis em culpar o diabo por ocasião desse momento de pandemia, né? É verdade. Então, atribui ao diabo alguma responsabilidade. A Igreja Católica, digamos assim, no seu magistério, não discorre sobre isso, né? Que o diabo faz o mal, nenhum de nós tem dúvida. Mas a Igreja não atribui ao diabo isso. Como não atribui a Deus como um castigo que está enviando sobre a terra. Aliás, uma coisa muito interessante são as catequeses que o Papa Francisco tem feito toda quarta-feira na Praça de São Pedro. Essas catequeses são audiências gerais, estão disponíveis no site Vatican News. E ele toda semana tem falado sobre o que a pandemia tem proporcionado a nós. Olha que ousadia. O Papa não está culpando Deus nem o diabo, mas está mostrando que toda a situação que a gente está vivendo é uma oportunidade de nos reinventar. As catequeses deles têm sido nesta linha. Uhum. Eu posso dizer assim, né? Seria para nós mais fácil culpar Deus, dizendo que é um castigo dele, ou culpar o diabo pelo mal, pela origem do mal. Mas a pandemia que estamos vivendo hoje, que a gente não imaginava, é uma coisa que já aconteceu ao longo da história, em muitos momentos. E para cada momento, os seres humanos foram encontrando uma resposta, né? Ora atribuindo a nível religioso, ora assumindo algumas responsabilidades. Eu penso que para nós, digamos assim, é cômodo culpar um ou outro. Eu acho que é uma oportunidade. O Papa Francisco até fala, oportunidade de mostrar a quem nós servimos. Uhum. Muito bem. Muito obrigado, padre. Boa noite, Padre Kleber. Boa noite. Eu queria agradecer pelas palavras, gostei muito da explanação do senhor, como foi colocado, e eu concordo quando o senhor diz que nós temos que acolher, né, aquele que está chegando, e encarar também um por um, cada caso é cada caso, né? Teve casos de pessoas que ficaram, esse final de semana, uma amiga minha me ligou, falando que ela estava sem comungar desde março e que ela queria saber como é que estava sendo a missa. Aí eu coloquei para ela, com toda a calma, explicando que estava sendo distanciamento, os bancos higienizados, só entra 100 pessoas, fica sempre um longe do outro. Então, daí ela foi e tomou coragem, saiu de casa e foi até a missa, né? E se sentiu muito bem, né? Ficou emocionada. Então, para cada um é um caso assim mesmo. E como o senhor falou, né? É esse acolhimento que o Papa Francisco sempre falou, né? Sempre, desde que ele está... ele sempre falou disso daí, desse acolhimento do outro, desse Pai misericordioso que nós temos que ser. Então, eu acho que é isso aí, a gente tem que reaprender, né? E desde o começo eu também falei, desde março eu falo, nós temos que ver o lado bom da coisa, né? Eu perdi o emprego, mas estou encontrando um outro, estou encontrando uma coisa que me satisfaz, que me deixa, que me completa, né? Então, a gente tem que se reaprender, a se repreender, e cada um isso daí, né?
É engraçado aquela senhorinha que foi lá e falou que foi por causa não tinha o lugar dela e foi embora, né? Mas isso daí acontecia dentro do curso de teologia, quando eu era lá no seminário ainda. Tinha uma menina que o lugar dela era aquele lá, né? E daí um dia um casal chegou e ficou, não, mas esse lugar aqui é meu. E eu, por brincadeira com ela, no outro dia eu fui lá e tirei a cadeira do lugar. Não tem lugar aqui, né? Eu fui brincar com ela. Mas ela foi e colocou uma outra cadeira no lugar. Então, isso daí vai ter sempre, desde que o mundo é mundo, tem lá e a gente passa por isso, né? Então, como você falou, é muita cautela, né? De acolher quem está de fora, mas que acolher e falar que ele é útil, que ele é importante, sim, né? E não é. Como o senhor falou mesmo, essa pandemia já aconteceu outras vezes, né? Eu lembro de um comentário que o Frei Marquinho falou num curso que estava dando para a gente. Ele falou assim, qual foi quando virou 1999 para o ano 2000, o que aconteceu? Não aconteceu nada. E o que aconteceu lá em 1899, do ano 1900? Também não aconteceu muita coisa. Mas aconteceu a Primeira Guerra Mundial em 1918. Então, o que marcou a virada do século, naquela época, foi a Primeira Guerra. E hoje, o que vai marcar para nós a virada do século é a pandemia. Com esse monte de informações que nós temos, porque já teve outras pandemias, já teve outros vírus, né? Mas não tinha uma rede de informações tão grande, né? E tão assim, alimentado por tudo que nós temos hoje. Né? Hoje está muito... Acontece aqui e conseguir identificar qual foi o primeiro homem da China que transmitiu o vírus para todo mundo. Conseguir identificar ele, quem que foi essa pessoa. Olha que tecnologia, né? O senhor falou aí no início da fala que conseguiram identificar o vírus na água de Santa Catarina. Santa Catarina, o senhor falou? No tratamento de água da cidade, sim. Da cidade. Então, olha como a tecnologia nossa está avançada, né? E assim também nós temos que usar a tecnologia para o bem, né? Mas temos que ficar atentos a tudo, né? É claro que tudo que é demais não presta, né? Então, só ficar nas redes sociais, isso e aquilo, também não é bom. Mas nós temos que ponderar e saber usar, né? A tecnologia que nós temos aí. Stella, aproveitando isso que você está falando, eu vi esses dias, não sei se foi domingo agora ou retrasado, uma notícia no Fantástico sobre o motivo de separação de muitas pessoas. Pessoas que foram para... porque, claro, existem às vezes a separação, mas outras aquelas que levam adiante, inclusive judicialmente, para a separação, né? E foi feita uma pesquisa entre as pessoas que estavam assistindo o Fantástico. Qual era o principal motivo para as pessoas estarem em plena pandemia buscando a separação, o divórcio? E o principal motivo foi a questão do celular. O uso, por exemplo, excessivo do celular, né? Ou seja, a pessoa sente que ela não é importante, que os filhos não são importantes, que ninguém é importante, porque a pessoa vive escravo do celular. E o outro motivo é por questão de problema no relacionamento por causa da organização doméstica. Então, se acentuou o quê? Às vezes a falta de cumplicidade dos relacionamentos, do apoio do marido e da esposa nas tarefas domésticas, né? Esses dois motivos foi o que mais, segundo a opinião da pesquisa, mais provocou os divórcios. Eu não tinha pensado nisso, uma coisa que acho que era interessante incluir na minha fala, acho que ações pastorais da igreja
com casais e famílias são muito importantes agora no pós ou quase pós-pandemia, porque nós vamos nos deparar com muitos casais que se separaram e vão arrastar situações difíceis, ou até estão juntos, mas não têm uma vida, digamos, correspondente ao sacramento assumido. Sim. Uhum. É disso daí. Muito obrigada. Então, só hoje na Globo News que eu vi hoje, o aumento à procura por advogado foi de 500% e de psicólogo 400%. Foram os dois mais que aumentaram a pesquisa hoje na Globo News. Então, é isso que o padre falou. Vamos ter que trabalhar bastante nas pastorais aí, fazer a nossa parte. Uma vez eu conversava com uma advogada, é jovem, quase a minha idade, ela é católica também, e ela me falava assim, olha, muitas vezes eu deixo de ganhar dinheiro porque eu faço conciliação dos casais e eles acabam não se separando, né? E eu falei, que bonito, né? Que problema que é financeiro para você, mas que bonita esta sua vocação. Padre Kleber, eu vejo que nós, seres humanos, né? Nós acho que crescemos mais na dificuldade, nesse momento de pandemia, tanto espiritualmente como mentalmente. Nós aqui do Cursilho, desde que começou a pandemia, a gente abriu essa opção de estar se reunindo virtualmente pelo Zoom e acabamos tendo mais contato, convívio com o pessoal aí do GER, né? Com o Nilson, sempre está aí conosco, os outros GEDs, que a gente dificilmente tinha antes. Até a irmã Marilza, ela até então estava usando o nosso Zoom aqui, pediu para nós estar podendo deixar ela usar para fazer os encontros, né, com as meninas. Ela falou para mim que foi a coisa melhor que aconteceu, porque ela tem encontros com meninas de longe, né, de outros estados. Então, ela viu que é uma ferramenta para ela, vai ser de uso daqui para frente sempre. Então, eu vejo que também na dificuldade a gente consegue tirar coisas boas, crescer espiritualmente, né? Eu vejo que não tem só coisa ruim, não. Exatamente. Criar das dificuldades oportunidades. Porque se a gente permanece só nas dificuldades, a gente mergulha num azedume. A gente parece cristão conservado azeite não, como chama aquilo que tempera a salada? Vinagre. Vinagre, isso. Parece cristão ali mergulhado num pote de vinagre. Então, de fato, a gente não pode negar que existem essas dificuldades, mas pensar estratégias para superação através das oportunidades que essas dificuldades nos impõem. Isso mesmo. Agora, vamos confessar uma coisa, né? Mas também está todo mundo cansado de tanta reunião virtual, né? Pai amado, toda noite reunião, 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 reunião. Quando eu consigo não ter nenhuma reunião, que maravilha, né? Computador desligado. Fora a saudade do povo de estar todo mundo junto, né, padre? Poder se cumprimentar, se abraçar, de se ver novamente. Fora essas saudades aí que dá na gente, né? Fezinha, só aproveitando o exemplo aqui. Eu tive que sair de casa, né? Cheguei agora em casa, por isso que eu liguei a câmera agora, mas eu estava o tempo todo no carro, vendo a palestra do Padre Kleber, acompanhando toda a questão. Então, apesar de tudo isso, a gente também tem que levar em consideração a tecnologia, né? Que nem o Pedro falou. Mas eu, em movimento, estava escutando, né? E assistindo, quando eu parei numa casa que nós fomos levar os produtos aí, e assistindo a palestra, então deu para acompanhar dentro do carro. Então, acho que é fantástico isso, né? Eu penso, José Fábio, que quando vocês retomarem os encontros presenciais, mesmo com distanciamento, com álcool gel, máscara, todas essas coisas, uma coisa que pode continuar é ser esse encontro misto, presencial com
o virtual, para aqueles que não podem ir no presencial, mesmo no virtual, continuarem acompanhando. Maravilha. Inclusive, a gente tinha comentado sobre isso, né, César e Pedro, numa das nossas aulas e na reunião do GED, né, que a gente vai ter que pensar para o ano que vem para deixar essa plataforma online, né, mesmo na escola, lá na Cúria, na segunda-feira, mas deixar uma estrutura, a gente até conversou sobre isso, para que ela continue online também e depois verificar como é que faz a questão de presença. Mas, por exemplo, o Fábio é um, o Claudinei é outro, o Marcão é outro que não vinha com a gente segunda-feira por motivos de não dar tempo, mas acompanha virtualmente. Eu conversava também com o Chiu hoje durante o dia, essa questão que nós também vamos ter que pensar as nossas mensagens, as nossas palestras durante o retiro de cursilho, porque a necessidade agora é outra, né? Nós temos algumas necessidades específicas para tratar quando voltar aos retiros, que foi esse isolamento, né? O pessoal está carente de ouvir alguma coisa, né? Ou até mesmo de resolver alguma coisa gerada por esse isolamento. Então, os mensageiros aí vão ter que pensar um pouquinho em tudo isso que a gente viveu durante esse ano e rever as palestras, rever as falas, né? Trazer um pouquinho esse tema para o conteúdo da palestra. Penso. E conversava com o Chiu sobre isso hoje de manhã, né? Ele me dizia também que, embora não está participando da escola, mas ele está tendo muito tempo para estudar, o que é bom, né? Estudar os documentos da igreja, estudar os documentos do movimento e a Bíblia. Então, isso ele me confessou: Marcos, não estou participando, mas está me sobrando tempo, e aí, então, eu estou estudando como a gente sempre pediu nas escolas, né? Que o pessoal estudasse os documentos e se interasse um pouquinho sobre as coisas da igreja. Marquinhos, acho que você falou uma coisa muito importante. Aqui só destaco uma coisa. Sei que não é o que você pensou, mas uma coisa é que o discurso do Covid, ele não pode estar no centro, né? Tenho certeza que não foi isso que você pensou, mas pode alguém ter a tentação de fazê-lo, né? Então, por exemplo, nas missas, eu nem falo do bendito Covid, né? As pessoas estão um pouco cansadas de ouvir sobre isso. A TV fala muito sobre isso, né? Até os canais que mais audiência são aqueles que estão tendo matérias alternativas. Então, nós, claro, é uma realidade, está diante de nós, continua viva, porém a gente não pode permanecer nisso. Tem pessoas até que têm síndrome do pânico quando assistem, por exemplo, um jornal onde fica falando de tantas pessoas morreram, tantas isso, né? A gente também tem que ter uma linguagem, e eu penso que vocês fazem isso bem, uma linguagem que seja assim de esperança. Na realidade, Padre Kleber, a temática lá era assim, com esse isolamento, com essa situação da Covid, faltou aquele abraço, faltou a presença, era isso que a gente estava conversando, porque o Chiu, por exemplo, é um que eu não vejo há um ano, né? Quer dizer, pouco menos, está quase um ano aí que a gente não se vê. Porque ele é grupo de risco, ele não está aqui na escola, e a gente se via, se abraçava, se beijava, e isso não tem. E no cursilho tem muito isso, tem muito esse contato, essa proximidade, né? E a gente percebe que as pessoas elas estão carentes desse contato físico, né? Era nessa questão que a gente falava, né? De trabalhar isso, esse contato, esse querer falar, esse querer ser ouvido, que a pessoa hoje tem uma necessidade maior do que ela tinha no ano passado. Então, isso era falar nossa, de colocar isso nos nossos temas, né? Essas necessidades que nós temos um do outro, né? Que ficou evidente esse ano, que a gente tem necessidade. Talvez não no primeiro ou segundo mês isso não ficou latente, mas agora tem. Eu estou sonhando com churrasco, eu estou sonhando de estar encontrando o pessoal, né? Isso está fazendo falta, né? Esse contato, esse pegar, esse abraçar, está fazendo muita falta. Uhum. Eu vou contar uma coisa, Marquinhos. No início, né, eu liguei para meus pais e disse assim, ó, a situação é muito séria, eu não irei mais aí, mas o que vocês precisarem, onde é o supermercado, falem para mim, eu vou, compro e levo para vocês. 15 dias eu fiquei, e eles, nada. Meu pai ia ao supermercado, não me pedia auxílio em nada. Só que em 15 dias que eu não fui à casa dos meus pais, eu comecei a notar que eles não estavam se sentindo bem. Porque eu tenho esse irmão adotivo, que
meus pais cuidam, tinha eu aqui e minha irmã lá nos Estados Unidos, distante dos meus pais. E eu pensei assim, não, eu vou me arriscar, vou até arriscar com meus pais, porque eu tinha contato diário com as pessoas em confissão e aconselhamento, mas eu acho que é mais saudável para a vida deles eu estar presente, nem que seja uma vez por semana, mas eu vou até eles, né? Então foi uma opção que eu fiz, arriscar-se para que eles sentissem minha presença mais de perto. Né? E de fato o que você falou, né? A gente tem necessidade desse convívio social. Assim. E às vezes até hoje em dia tem as chamadas por vídeo, né? Ajuda bastante, né? Ligar para a pessoa, viu? Eu estou ligando só para saber se você está bem, estou com saudade. Isso já aquece o coração, né? Isso já faz bem. Maravilha.